Momento da Palavra, com a pastora Daniele Zanelato. Muito bem, são 12:00 em ponto. Eu quero pedir para você que está aí do outro lado, por favor, você... agora que eu lembrei que eu tinha uma carta para ler hoje. Mas amanhã eu vou ler uma carta que chegou para mim do presídio. Na verdade, para a glória de Deus, a gente recebe muitas cartas, né? E de pessoas que estão lá dentro, que ouvem nossa programação. Até eu vou deixar aqui pro evangelista Ézio também ler aqui no programa dos homens, porque com certeza essa pessoa está me ouvindo. Mas amanhã, sem falta, eu vou pedir para a secretária deixar aqui para mim, para eu poder estar lendo essa carta aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de entrar aqui no momento da palavra, eu quero dizer que amanhã, terça-feira, dia 8 de abril, tá? Amanhã, terça-feira, nós vamos ter o nosso culto para mulheres, às 19h30. Eu gostaria muito que você, mulher que está me ouvindo nessa manhã, você que está sintonizada aí, não perdesse amanhã o nosso culto, tá? Chama suas amigas, convida o máximo que você puder, tá? Das suas amigas, tá bom? Manda uma mensagem para ela e fala: amiga, eu vou passar aí, eu vou te pegar. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Ontem eu estava vendo aquele acidente que deu lá no Morro dos Cavalos, uma coisa assim, né? Acho que é Morro dos Cavalos. Daquele tanque aquele caminhão tanque, né? Que tinha combustível, que ele perdeu o controle, caiu. E eu fui assistindo aquela cena, eu assisti o vídeo em que aquela gasolina foi descendo e foi queimando aqueles carros. E graças a Deus, né? Infelizmente, 20 carros foram incendiados, né? E 20 pessoas perderam os seus bens materiais. Mas o maior bem, que é a vida, graças a Deus, as pessoas conseguiram sair dos seus carros e se proteger. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um tempo tão triste, mas tão... que você sai da sua casa, você não sabe se você vai voltar. É assim que tem acontecido nos últimos tempos. Você sai da sua casa com o pensamento de ir trabalhar, de trazer uma vida melhor para os seus filhos, mas você não sabe o que pode acontecer com você. E quando eu vi aquela cena, eu pensava justamente isso. Eu falei assim: meu Deus, quantas pessoas que saíram da sua casa ali para ir talvez visitar um parente ou fazer uma viagem e está voltando nessa situação. Então eu falo que nós temos que nos refugiar no Senhor. E talvez você que está aí do outro lado, você conhece uma amiga, uma parente que precisa se fortalecer na fé. E nós precisamos, irmãos, trazer essas pessoas para a presença de Deus. Precisamos com urgência, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se perdendo. O diabo está avançando o território. Inclusive eu quero falar aqui sobre medo. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre medo. Mas antes de eu falar aqui sobre medo, eu quero falar com você. Seja um missionário no culto de amanhã. Convide as suas amigas para estar conosco. Convide. Manda uma mensagem para ela. Convide ela para estar conosco. Diga para ela que amanhã Deus tem uma palavra para o coração dela. E acima de qualquer coisa, eu tenho certeza que Deus ele vai resgatar esse coração. E depois do nosso culto, às 23 horas, né? Às 23 horas. Nosso culto termina em média de 9h40 da noite, tá? Às 23 horas em ponto, nós vamos entrar ao vivo no canal do YouTube com uma live de oração. Amanhã nós vamos fazer o teste aqui nos nossos equipamentos aqui do estúdio, tá bom? Nós vamos fazer uma live de oração às 23 horas lá no canal do YouTube do Sementes da Fé Podcast. Se você não segue a gente lá, você vai seguir, porque senão você não vai conseguir assistir a live, tá? Você tem que seguir lá, tem que clicar lá no sininho. Inclusive eu deixei aqui nos comentários, aqui, tá fixado aqui nos comentários o link. É só você clicar ali, tá bom? E clicar lá no nosso canal do YouTube, seguir a gente, porque amanhã nós vamos entrar ao vivo com uma live de oração, tá ok? Então vamos lá, eu quero falar aqui com você que tá ligado aí com a gente, sintonizado. Eu quero falar com você que está com medo, está preocupada. Talvez você está passando um processo tão difícil, como eu disse aqui agora, né, irmãos? E você não sabe como resolver essa situação.
você não sabe como conduzir essa situação, e você está justamente orando ao Senhor, dizendo: Deus, fala comigo. Eu quero ler um texto aqui, ó. Assim diz o Senhor para você. Salmo de número 55, verso 22. Entrega as suas preocupações, os seus medos ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha perecer. Olha o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã. Salmo de número 55, verso 22. Entrega as suas preocupações, os seus medos ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha perecer. Então escuta o que eu vou lhe dizer nessa manhã. Não deixa o medo congelar o seu coração. Não deixa a tristeza e a angústia paralisar a chamada de Deus na sua vida. Não deixa que as decepções façam você ficar aprisionado dentro daquele campo de tristeza, de angústia. O Senhor está falando com alguém nessa manhã. Tudo que o diabo quer é colocar medo no seu coração. Quando você olha lá para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, quando Jesus está andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, porque o barco que os discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, e eles estavam com medo de morrer. O texto vai dizer que quando Jesus ele vem caminhando sobre as águas, porque ele não estava presente com os discípulos, ele havia ficado e os discípulos haviam ido. Só que sabe o que é interessante? Por mais que Jesus não estava ali com os discípulos, não queria dizer que Jesus não estava vendo e ouvindo as suas aflições. Eu quero dizer para você nessa manhã, talvez nesse processo que você está passando, é como se Deus estivesse em silêncio com você. E você estivesse dizendo assim para Deus: Deus, por que isso? Por que essa situação? Talvez você tenha falado com Deus assim: por que esse processo? Por que esse evento? Quem sabe dentro da sua alma você está se sentindo sozinho, abandonado por Deus, porque você não consegue ouvir Deus falar com você. Você não está conseguindo ouvir Deus falar com você, você não está conseguindo enxergar a voz de Deus, ou melhor, ouvir a voz de Deus e enxergar o mover de Deus, mas isso não significa que Deus não está vendo. O texto vai dizer que os discípulos, que Jesus não estava ali com os discípulos, mas no momento que os discípulos pensaram que tudo estava acabado, que as coisas já não iam mais dar certo, que a morte o esperava, Jesus apareceu. Jesus apareceu, e quando ele aparece, os discípulos ficam com medo, achando que era um fantasma. Sabe o que é isso? O medo faz a gente ver coisa que não existe. Faz a gente ouvir coisas que não existem. O medo, ele traz temor no nosso coração. E o medo não deixa você contemplar o sobrenatural. Você sabia disso? O medo não deixou os discípulos reconhecer quem é que estava ali andando sobre as águas. Enquanto houver medo no seu coração, haverá dúvidas também. Você precisa tirar esse medo do seu coração. Porque quando você tirar o medo do teu coração, todos os sintomas que estiverem junto com esse medo serão arrancados também. Qual é o medo que está no teu coração? Você está com medo do quê? De que situação? De que processo? Medo do que você está vivendo? Medo da perseguição? Medo dos conflitos dentro da sua casa? Que medo é esse? Que medo é esse? Qual é o medo que tem assolado a sua alma? Que medo é esse que está fazendo com que você não enxergue que Deus está agindo mesmo que você não veja?
Mas Deus está agindo. Deus, Ele está olhando. Deus, Ele está contemplando tudo que está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo algo para você. Ei, Salmo de número 55, verso 22. Entrega as suas preocupações, os seus medos ao Senhor, e Ele o sustentará. Sabe o que diz mais esse texto? Jamais Ele permitirá que aqueles que praticam a justiça venham perecer. Você pratica a justiça? Você tem agido com fidelidade ao Senhor? Você tem sido justo nas suas ações? Como que é o seu coração? Como que é as suas ações? Deus está dizendo, entrega hoje essa preocupação. Está com medo do quê? Está angustiado por quê? Isso está tirando a tua paz? Mas, pastora, são muitas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco, parece que as coisas não desenrolam. Você está vendo desse jeito. Você está vendo desse jeito porque o seu medo, a angústia da tua alma não consegue fazer com que você enxergue as coisas. Não consegue. Aí as coisas espirituais não fazem sentido para você. Porque o seu coração está focado no medo, nas preocupações. A tua cabeça, quem sabe, está, meu Deus do céu, eu tenho que pagar uma conta aqui, já tem outra ali, o meu dinheiro não está dando, meu Deus do céu, eu ganho tanto, mas é tantas coisas que eu tenho que pagar, é a faculdade, é não sei o que, é boleto que está voltando, Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que está a sua confiança em Deus? Como que está a sua confiança em Deus? Deus está dizendo, entrega hoje. Entrega. Entrega hoje. Hebreus vai dizer assim, ó. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não pode fazer nada. Porque esse medo que está no seu coração, essa angústia que está na sua alma, é somente Deus para trazer a resposta para o seu coração. É somente Deus. É somente Deus que tem o poder de silenciar a sua alma, se você confiar nele. Eu quero fazer uma oração nessa manhã com você. Que as tribulações, os pavores, as angústias têm dominado o seu coração. O Senhor está dizendo aqui, ó, olha o que o salmista está dizendo. O primeiro conselho é entregar as suas preocupações e os seus medos na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso ou daqui a pouco você vai querer resolver do seu jeito? Porque você sabe que resolver do seu jeito vai dar problema. Você sabe disso. Você sabe que por você já, como diz aqui na nossa terra, você já chutava tudo, já faria tudo do teu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então Deus está dizendo para alguém nessa manhã, entrega. Descansa, ó. Entrega as suas preocupações, os seus medos. Eu quero fazer uma oração com você que quer entregar hoje. Quer entregar hoje nas mãos do Senhor aquilo que está assombrando o seu coração. Você consegue fazer essa oração comigo? Você que está aí do outro lado, vamos orar junto comigo? Eu quero que você feche seus olhos, você que pode. Feche os seus olhos e diga: Senhor, o meu coração está assim como o salmista está falando, preocupado, angustiado. Eu estou decidido a sanar todas essas dívidas, mas eu não sei por onde começar.
Eu estou preocupado com o meu casamento. Tenho preocupação com os meus filhos. Me preocupo com a minha vida financeira. Eu não sei qual a oração que você vai fazer, mas faça a sua oração aí. Mas diga também: Senhor, eu entrego hoje nas suas mãos. Porque eu não sei mais como fazer. Eu não sei mais como agir. Eu não sei mais, Senhor. Mas eu entrego, ó, nas suas mãos. Eu entrego o meu coração. Eu entrego os meus sentimentos. Eu entrego a minha alma. Eu entrego as minhas vontades. Eu entrego os meus pensamentos. Eu entrego tudo nas suas mãos. E que seja feita a sua vontade. Entregou? Você que fez essa oração de entrega. Agora eu digo algo para você que está aí do outro lado. Descansa. Descansa. Que agora você já entregou. Então agora não vai mais, a partir de hoje, agir do seu jeito. Agir da sua forma. Tá? A partir de hoje, você não vai mais agir do seu jeito e agir da sua forma. Porque você vai começar agora a ver, eu profetizo isso na sua vida. Você vai começar a ver agora Deus te dar estratégia de como você conduzir essa casa. Ei, Deus vai te dar estratégia de como você conduzir esse casamento. Deus vai te dar estratégia de como você se comportar, de como você falar. Tu recamasoria. A partir de hoje, ó, Deus vai te dar estratégia. E lá na frente, quando você cantar o hino da vitória, você vai olhar para trás e vai falar: sabe o quê? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não entreguei isso antes nas mãos do Senhor? Coloca a mão agora no seu peito, no seu coração, e diga assim, ó: medo, em nome de Jesus, você não tem autoridade sobre os meus sentimentos. Porque hoje eu declaro em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que eu vou confiar no Senhor. E eu estou entregando os meus medos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba em nome de Jesus. Amém? E antes de finalizar nosso programa, eu espero você amanhã 11 horas novamente com a nossa programação, tá bom? Te espero também você amanhã no nosso culto para mulheres, às 19h30. Traga suas amigas, vai ser um culto tão maravilhoso. E te espero também amanhã, depois do nosso culto de mulheres, às 23 horas, lá no nosso canal do YouTube, Sementes da Fé Podcast. Nós vamos fazer uma live de oração poderosa, meu irmão. Pensa, vai ser uma live de oração poderosíssima. Trazer aqui as irmãs do coque, as irmãs de oração, que Deus usa poderosamente, e nós vamos aí alcançar muitas almas para Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Segue a gente lá no nosso canal do YouTube, o link está aqui na nossa transmissão ao vivo, está aqui o link na transmissão ao vivo, clica aqui nesse link, vai lá, Sementes da Fé Podcast, tá bom? Segue a gente lá, porque amanhã às 23 horas a gente vai fazer uma live poderosa de oração. E eu quero você lá junto com a gente naquela live. Tem lá um sininho, clica naquele sininho. Clica lá para você receber todas as notificações. Porque quando a gente entrar ao vivo, quando a gente entrar ao vivo, você vai receber aí a notificação aí no teu celular, tá bom? Beijo no teu coração, até amanhã às 11 horas da manhã com o programa Sementes da Fé. Tchau, tchau!